Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Este programa é transmitido por intermédio do canal 49, na cidade de Fresno, um canal que pertence à Diocese de Fresno, e o programa é transmitido todos os domingos, às 7 horas da noite, e é repetido às terças-feiras, às 6h30 da manhã. Assim, aqueles que gostam de ficar levantados até tarde, vêm à noite. Os que não podem dormir de noite e que já estão a ficar com idade e levantam-se muito cedo, depois vêm na terça às 6h30 da manhã. De qualquer maneira, bem-vindos. Eu sou o diácono João Sousa, de Hanford, e fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Isaac de Menezes. Boa noite, Sr. Padre. Como é que está? Está bom? Sim, está tudo bem, graças a Deus. O senhor é dos que vê o programa às 7 da noite ou às 6h30 da manhã? Já está levantado às 6h30? Eu já estou levantado às 6h30, mas eu não vejo o programa nem de dia nem de noite. Não tem televisão? Eu tenho, mas a Ana está ligada à aula de estudar. Então não vai ver. Garantido que não vê. Há mais probabilidade de ver na internet do que na televisão. Ok, está bem. E então, como vão as coisas? No primeiro domingo de fevereiro, já o inverno está passando, os dias estão aumentando, já estão a ficar maiores, já estamos no tempo comum, já se passou Natal, estamos quase a chegar à Quaresma. O tempo passa. Foi assim que eu fiquei velho. O tempo passou. Olha, quando dei por mim estava velho. Bem, o senhor é um jovem, não se fala nessas coisas. Temos então hoje o 5º domingo do tempo comum. Está bem, então podemos talvez começar pela primeira leitura? Ok. Sim, isso eu posso ler. A leitura do livro de Job. Job tomou a palavra, dizendo: Não vive o homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como os de um mercenário? Como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo, quando é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite? E agito-me angustiado até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e desvanecem-se sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Padre Isaac, estamos a ouvir aqui a conversa de alguém que não está muito contente com a vida. Não, mas eu acho que é verdade, não está muito contente com a vida, mas é muito bonito o que acabei de ler. E eu acho que é um sentimento que nós temos, que também faz parte da vida. E eu acho que muitas vezes nós intentamos pôr uma certa máscara, que está tudo bem, está tudo contente, um bom sorriso na cara, mas as verdadeiras emoções só Deus é que as conhece. Eu acho que também, não quer dizer que isso seja sempre mau, no sentido de que também para andar sempre triste e a contar as nossas tristezas às outras pessoas, talvez nós não ganhamos muito com isso,
e vamos prejudicar a vida e o dia dos outros. Eu acho que isso são coisas assim mais reservadas assim para os amigos, talvez, para a família, não necessariamente para todos. Eu não vou contar a minha vida, as minhas tristezas. Há rapariga que trabalha a um balcão de um restaurante ou uma coisa assim. Sim. Mas nem sempre a vida são sorrisos e também a tristeza faz parte da vida. Será que ele também se está a indagar um bocadinho sobre a razão do sofrimento? Por todo o lado que ele se volta, há sofrimento. E às tantas, uma pessoa depois de tanto sofrer pode ficar desiludido com a vida. Dá a impressão de que há assim uma certa desilusão de que a vida tem tanto sofrimento. E a gente sabe que Job, pois, teve muito sofrimento, não é? Foi muito rico, mas depois perdeu tudo e ficou sem nada. E agora lamenta-se de que a vida só traz sofrimento. A gente, quando vai a passar no meio da nuvem, na nuvem do sofrimento, a gente não vê as coisas em perspectiva. E tudo se avoluma, tudo parece feio. E depois de passar as coisas, a gente diz, afinal não era assim tão feio como a gente fazia. Dá a impressão de que o Job está passando aquela fase em que ele pensa que isto é tudo mau e não há nada que preste e que a vida é uma amargura e uma desilusão e que só traz coisas difíceis. E de alguma maneira é assim. Eu não conheço ninguém que não sofra. A gente todos sofre, uns mais do que outros. Uns agora, outros logo, mas todos nós temos fases de grande sofrimento na vida. E a gente indaga-se, a gente procura encontrar uma resposta de porquê. Aliás, é uma das grandes perguntas da vida. Se a gente diz que 3 das mais importantes perguntas da vida são quem sou eu, de onde vim e para onde vou, a gente procura soluções quando está atravessando sofrimento. Mas a gente só encontra uma resposta ou uma solução depois de encarar com Jesus no Calvário, na cruz. Quando a gente pensa que está mal e nota que o Filho de Deus passou ainda mais. A gente então já diz, olha, assim está bom. Porque daquela maneira é muito pior, não é? De maneira que eu penso que há aqui há um lamento pelo sofrimento, mas também um bocadinho de querer entender porquê. Você sabe qual é a razão do sofrimento? Bem, a questão do sofrimento, como o senhor disse, o sofrimento faz parte da vida, uns de outra maneira, mas também o que é certo é que a nossa salvação foi por meio do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, então, assim, os nossos sofrimentos, como nos diz São Paulo, quando são oferecidos, são, assim, juntam-se ao sofrimento de Jesus e também se faltou alguma coisa no sofrimento dele. É assim que, nesse sentido, o nosso sofrimento tem sempre um sentido, sempre e quando é ligado com a cruz. Quando é desligado da cruz, ou seja, quando a pessoa não tem fé, então aí, para essa pessoa, o sofrimento não faz sentido nenhum. Sim. E isso leva a muito desespero, muito mais do que este que acabamos de ler, o que leva a atitudes de querer acabar com a vida, ou não querer mais vida, e tantas outras ideias muito erradas. E também o sofrimento leva-nos a reconhecer a brevidade da vida. Se tudo corresse bem, a gente não prestava atenção a muitas coisas. Está a correr bem, deixa correr. Mas quando está a correr mal, a gente procura introspeccionar um bocadinho a si mesmo e também as grandes questões da vida e as razões disto e daquilo e daquele outro. E a gente, às tantas, aprecia melhor o tempo que Deus nos dá, a vida que nós temos, reconhecendo que, no fim de contas, ela é breve. Mesmo para aqueles que vivem muitos anos, a vida no seu contexto global
é muito breve, porque aguarda-nos uma eternidade. E em termos de eternidade, passar 50 anos aqui, ou 60, ou 90, ou 100, não é muito. Então, de todas as maneiras, a vida é breve. E o sofrimento, penso que nos ajuda a compreender melhor o valor da vida. Eu acho que o sofrimento é o que dá valor quando as coisas estão bem, até igual como a morte dá o valor à vida. Se não fosse a morte, a possibilidade de morrer, nós fazíamos ainda coisas mais tolas do que aquelas que já fazemos. E assim, isto vai fazendo parte da nossa vida. Mas esse sofrimento, Deus o permite, sempre tem o seu valor para aquela pessoa que o souber aproveitar. Que o souber... Mas é aproveitar. Sim. Porque se a gente... eu faço muitas vezes isto, e até já recomendei muitas vezes em pregações, em homilias, que a gente ofereça o nosso sofrimento em união com o sofrimento de Jesus na cruz, para a redenção do mundo e a salvação das almas, e depois eu acabo assim, entre parênteses, a começar em minha casa. Não é? Se a gente está a oferecer o sofrimento para a salvação do mundo, quero que os nossos também estejam nessa lista dos que são salvos. Mas esse sofrimento adquire um valor redentor, porque está unido ao sofrimento de Jesus na cruz. E nessa linha, eu também digo às vezes que há muito sofrimento desperdiçado, em que a gente, em vez de oferecer a Deus, a gente zanga-se, a gente irrita-se, também, e é sempre eu, e porquê que eu tive este acidente agora, e porquê que morreu um irmão, lá que seja, porquê que isto me aconteceu, porquê que eu perdi o trabalho, porquê que não foi um outro, e a gente começa a encontrar, à procura de encontrar escapatórias, em vez de entender, bem, Deus pôs-me este sofrimento na vida por algum motivo. Vou fazer o melhor que puder, dentro das circunstâncias, e oferecer esse sofrimento, a Deus Pai, em união com o sofrimento de Jesus na cruz. E assim o sofrimento já não é desperdiçado. Olha, é assim. Havia lá um padre em São Jorge, morreu já há uns 50 anos ou mais. Eu era criança e era o seu padre Brasil da Calheta. Ele dizia, meus irmãos, todos nós sofremos. E quem não leva a cruz às costas, leva a de arrasto. Mas leva. Estão a dizer que a gente não tem mais tempo aqui. Olha, mas eu acho que é melhor levar a cruz, é mais leve levá-las às costas do que arrasto. Sem dúvida, sem dúvida. E se a gente começa a dizer mal e a revoltar-se contra Deus, estamos a carregar mais a nossa cruz. Ela ainda pesa mais, não é? Se a gente levá-la com alegria, ela parece mais leve. Bem, caros amigos, vocês agora descansem do seu sofrimento. Talvez só aqui ouvir a gente, vocês sofreram um bocadinho, sei lá que não muito. Bem, nós temos um intervalo agora de 1 minuto, a gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. E caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida.
neste programa, todas as semanas, fazemos uma reflexão em voz alta sobre as leituras da missa do domingo. E na primeira parte do programa refletimos sobre a primeira leitura do livro de Job, sobre o valor do sofrimento e o facto de que a vida é tão breve e traz-nos, às vezes, tantos desgostos e desilusões. E vamos agora passar à segunda parte, ao Evangelho da missa de hoje. A não ser que o Sr. Padre Isaac ainda tenha mais alguma coisa a acrescentar à primeira parte. Não. Vamos Está bastante a sofrer. Bem, então vou ler o Evangelho da missa de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram nela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã muito cedo levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim, Senhor. Sr. Padre, o que é que temos aqui hoje, então? Bem, eu acho que temos aqui que cada parágrafo podia ter sido um evangelho para um só domingo. Isso, às vezes é a dificuldade dos domingos, é querer tocar em vários pontos e aí não se faz justiça a um ou às vezes estão aí a um dia meia grande. Depende. Mas eu acho que, bem, começa com Nosso Senhor que ia à sinagoga, não é? Nosso Senhor que é chamado por mestre ou rabino. Nosso Senhor não só ia à sinagoga, mas como tomava a palavra, lia e predicava também dentro da sinagoga, como também fazia por fora, ou até talvez se podia dizer que começou dentro da sinagoga e depois foi posto fora pelos fariseus. E aí pregava, era nas ruas, nas praças e por aí fora. Mas então aí Nosso Senhor vai à sinagoga e depois de sair da sinagoga, então aí é que faz este milagre de trazer a saúde à sogra de Simão Pedro. Será que a gente pode ver uma ligação entre a primeira leitura e o Evangelho, em que o Job lamenta-se de que a vida às vezes corre mal e o Evangelho apresenta-nos cenas de pessoas doentes, enfermas, de pessoas que estão possessas do demónio, pessoas para quem também a vida não é nada melhor do que a vida do Job. E então dá-nos aí vários exemplos, a começar por Pedro. E Jesus curou a sogra dele. Eu outro dia li que a razão por que Pedro negou a Jesus 3 vezes durante a paixão foi porque Jesus curou a sogra. É claro que isto não é verdade de maneira nenhuma. Mas até por acaso a sogra era boazinha,
E depois de estar curada, começou a servir, de certeza Yeah. que era boa mulher. Sem dúvida. E talvez até que até São Pedro podia ter filhos, a gente não sabe. E podia ser viúvo, porque a gente nunca ouve falar na mulher dele. Mas ouvimos falar na sogra, que ela estava em casa. Podia ela viver ali com eles, ou podia estar ali naquele dia que sabia que o mestre ia passar lá e precisava de alguém que ajudasse. Mas como ela estava doente de cama, pode ter vindo na véspera e ficar doente, mas possivelmente vivia ali com eles. E Jesus, se andava a fazer o bem e a curar a todos e a expulsar demónios, pois naturalmente que ali está uma pessoa da casa, Sim. a sogra de Pedro, e Jesus curou-a. E isso faz a ligação que o senhor acabou de dizer, a ligação que a primeira leitura é que nós temos aqui muitos exemplos de pessoas com os seus sofrimentos e que a sua solução é Nosso Senhor. Yeah. E essa que é a chave da leitura, é que Yeah. todos nós teremos razões de lamentar a vida, mas com Jesus é sempre mais fácil, Yeah. porque como aquele padre lá em São Jorge dizia de carregar a cruz, pois é verdade, nós levamos a nossa cruz, mas também nós sabemos que Jesus leva a cruz connosco. E também aquela ideia de que Jesus nunca disse segue-me e eu vou-te tirar a tua cruz e vai ser tudo bom. Não, o que Nosso Senhor diz é que se queres seguir, toma a tua cruz todos os dias e segue-me. Yeah. Então aí nós associamos sempre essa palavra cruz com os nossos sofrimentos. Sim. Embora que a cruz de Nosso Senhor era sofrimento e também era uma cruz verdadeira, Sim. como também foi para muitos dos seus discípulos, como por exemplo Simão Pedro, Yeah. que também levou uma cruz Yeah. até ao fim, como André, Yeah. também E, foi morto aliás, na cruz. esta fotografia que nos mostram as duas leituras mostram casos que são atuais. Isto continua a repetir-se hoje. Há muito sofrimento no mundo inteiro. E onde está Jesus, as coisas tornam-se mais fáceis. Como o senhor disse há bocadinho, ele não tira o sofrimento, mas ele ajuda-nos a levar o sofrimento e até que ajuda-nos a compreender a razão do sofrimento e de que há valor no sofrimento. Sem Jesus, a vida às vezes torna-se muito custosa de levar. Muito difícil. E também notamos que Nosso Senhor curou a muitos, mas não curou a todos, tal e qual como nos dias de hoje. E também notamos que estes apóstolos morreram, todos eles morreram, quer dizer, todos eles foram martirizados, Yeah. com a exceção de São João. Right. Isso também nos diz que não vamos agora pensar, por ser cristão, que significa que Deus nos vai proteger de todo o mal e todo o sofrimento e que vai ser uma alegria até ao fim. Quem nos diz isso, sabemos logo que é muito mentiroso. Yeah. Mas muitas vezes isso é o que as pessoas querem ouvir e muitas vezes vão atrás dessas mentiras. Como é que eles dizem? Se alguém te prometer um céu sem cruz, nesse céu não encontrarás Jesus. E é por intermédio da cruz que a gente chega até o céu. Sim. Eu penso que uma grande diferença entre as pessoas que acreditam em Deus e os que não acreditam é que os que não acreditam em Deus fazem as contas só para esta vida, só para este lado da vida. E, portanto, o mais que puderem gozar, o mais que puderem se divertir, mais dinheiro que puderem fazer, tudo o mais que puderem, vale a pena porque só conta isto. Nós, os cristãos, a gente avalia as coisas da vida em termos de eternidade. A vida tem dois lados. O lado de cá, que é onde estamos agora, da existência, e o outro lado da vida, que é a eternidade. E a gente tem que saber ver a vida aqui à luz da eternidade. E isso é que nos dá o balanço, o equilíbrio que a gente precisa para ver a vida na sua maneira global e analisar as coisas em termos de eternidade,
Sim, a gente pode sofrer muito nesta vida, mas se sofrermos com Jesus, a gente sabe que isso no outro lado da vida se vai traduzir numa intimidade muito maior com Jesus, e não por 50 ou 100 anos, mas por uma eternidade. E por isso o cristão sabe dar o verdadeiro valor à vida, porque dá o valor em termos de eternidade. Faz sentido ou não? Pois. Isso passa porque muitas vezes nós ouvimos até na linguagem comum das pessoas dizerem: esta vida são 2 dias, que é como quem diz, há que aproveitar bem. E é verdade, esta vida são 2 dias, mas estes 2 dias, como são importantes e determinantes para toda uma eternidade. E parece que muitas vezes muitas pessoas estão dispostas a comprometer a eternidade por causa de 2 dias. Sem dúvida. E, aliás, aqueles que seguem a Jesus e que têm esta compreensão profunda da vida que acabámos de falar, até que gozam mais da vida aqui do que os outros. A vida do vício, a vida das coisas mal ganhas ou mal gastas ou coisa assim, traz sempre um remorso, traz sempre uma inquietude na nossa alma que nunca nos torna completamente satisfeitos. A gente anseia sempre uma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é. E o cristão sabe que os seus anseios mais íntimos não serão preenchidos por completo neste mundo, mas que pode usar e gozar das coisas da vida de acordo com o plano de Deus, e que isso é que é a verdadeira maneira de gozar este mundo sem ter remorsos e com alegria. E a gente está um bocadinho triste, caros amigos, é que eles dizem que não há mais tempo. Acabou-se. Já andamos para aqui a bater bico há 30 minutos. Parece mentira. Bem, caros amigos, as leituras hoje são bem claras de que o sofrimento faz parte da vida, mas que com Jesus a vida tem outro sentido. A vida leva-nos, ou o sofrimento da vida leva-nos a uma grande felicidade na eternidade. Andemos sempre perto de Jesus e seremos felizes. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.